Oi, boa noite. Mas a temática de hoje é muito interessante, é sobre foco, né? Foco em emagrecimento. Na verdade, muitas pessoas têm dificuldade de entender de fato o que seria esse foco, né? Como é que é ter foco? Porque quando a gente pensa assim, foco ligado ao emagrecimento, eu já sei por que eu não consigo emagrecer, porque eu não tô focada. Quando eu tô focada, né, eu consigo emagrecer. Quando a gente pensa em emagrecimento, vem logo à mente o quê? O que é estar focada? É dieta, tenho que fazer uma dieta, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que fechar minha boca, né? Eu tenho que parar de comer, ou parar de comer muito, ou parar de comer determinados alimentos. Eu não posso mais comer doce porque eu tô focada. Eu não vou mais beber, né? Tem gente que faz até promessa, né? Pra parar de beber um período, porque junta a promessa com a questão do emagrecimento, enfim. A gente pensa e logo vem frases, né? Com palavras de peso que dizem: eu estou focado, então agora o negócio vai dar certo. Quando eu estou focada, eu faço a dieta direito. Quem nunca usou essas frases? Eu estou focada, então agora eu só vou comer salada. Quando eu sair nos restaurantes, eu só vou comer salada. Agora que estou focada, estou indo todo dia para academia. Então são frases que acompanham muitas vezes pessoas, né, que têm esse intuito de emagrecer, né, que estão focados ali naquele momento. Só, gente, que essas palavras, se a gente notar bem, eu estou, agora vai, né? Quando estou focada, faço direito. Estou focada, então só peço a salada. Agora que estou focada, se você perceber, a gente tem uma conotação muitas vezes nessas frases de condição. Quando eu estou, né? De restrição. Que aí quando eu restringo, eu corto tudo. E normalmente conotam momentos específicos, né? Então, durante aquele período, naquele momento, eu vou parar tudo. Eu vou cortar tudo, eu vou fazer tudo, né? Tudo que normalmente eu não faço. Então, são palavras que dão conotações parecidas, sempre quando a gente usa, né, essas frases, no momento que a gente, vamos dizer assim, toma a decisão de reiniciar ou de iniciar. E aí, por que na verdade existe toda essa conotação? Por que isso acontece, né? Por que eu entro nesse ritmo com essas palavras? Porque é uma mistura de sentimentos, sensações do ambiente que a gente vive. Na verdade, a gente é muito trabalhado, né? Muito envolvido na mídia. A gente é muito envolvido na mídia e no padrão de beleza vigente, né? A gente tem um padrão de beleza atual que é muito focado nisso, nesse perfil da perfeição, né? Da busca por ser perfeito. E aí, tudo isso junto traz na gente, faz com que a gente tenha sentimentos, né? Ligados pro ontem. Ah, meu Deus, eu quero resolver isso amanhã. Eu quero imediatismo, eu quero solucionar isso. Na verdade, eu entendo, né, que o excesso de peso, o desconforto que você tem de várias formas, né, por não estar tão legal de saúde, levam muitas vezes a gente até a dor, né, de estar acima e de querer mudar. Mas a gente é ludibriado por essas promessas de emagrecimento muito rápido, né? Então a mídia, ela traz muito isso, de que o vizinho, a amiga, estão conseguindo, né? Essas pessoas próximas estão conseguindo emagrecer de uma forma rápida para ontem, e eu também vou conseguir. Então a gente força o nosso corpo, né? Quando a gente vai para essas restrições, né? Quando a gente faz esse ritmo, a pegar uma mente e um corpo que não tinham esse perfil, né? Que simplesmente não iam para academia, não tinham alimentação saudável, não consumiam alimentos, né?
ligados, conectados com esse emagrecimento, pessoas que estavam na zona de conforto, muitas vezes, né? Não faziam, às vezes, nem exercício. E a gente pega essa dupla mente e corpo e força a ter comportamentos dinâmicos, né? Que estavam mais estáticos, comportamentos dinâmicos, sair da zona de conforto de uma vez. E quando no fundo, a gente avalia o que estava acontecendo, é que se essa pessoa não estava tendo atitudes, né, e nem pensamentos coerentes com o emagrecimento, e ela tá forçando até porque, na verdade, ela nunca, ou não tava, não vou dizer nunca, mas ela não tava num ritmo onde ela era a prioridade. A prioridade, no sentido dela ser a pessoa mais importante daquele momento, não estava existindo. E de repente, forçando contra tudo e contra todos, ela de repente começou a fazer, né? Então, o que a gente vai falar hoje, na verdade, quando eu trago foco é se priorizar. É colocar você em primeiro lugar. Coisa que você não estava colocando antes de colocar essas palavras, né, essas frases para fora. E aí, antes, né, da gente aprofundar ainda mais no que envolve essa questão do foco, eu quero trazer aqui uma história que eu pensei ser bem interessante para que vocês entendam a relação, trabalhem isso como uma relação com o emagrecimento, que é um sonho. Imagine que você decidiu comprar uma casa ou um apartamento, para quem gosta, mas um local para morar que é lindo, que tem piscina, que tem quartos maravilhosos, né? Aí as mulheres adoram. Um tamanho de quarto bom, com um closet maravilhoso. Você tem piscina, você tem um quintal muito bom. Enfim, a casa é a casa dos seus sonhos e você decidiu adquiri-la. Você decidiu que ela vai ser sua. Até você se mudar, até você ir para essa casa de fato, o que vai acontecer? Para aquele sonho sair do papel e se tornar realidade. Eu tenho que decidir mesmo, né, se eu vou querer. Aí tem a questão do financeiro, que eu posso ter guardado, que foi fruto do trabalho, muitas vezes. Eu vou ter que assinar aí, ver a parte burocrática, mas eu vou ter que encaixotar tudo, eu vou ter que começar a jogar minha energia para aquilo, né? Então eu vou correr atrás do meu sonho, eu vou guardar as coisas da minha casa antiga, vou colocar numa caixa, vou ter todo esse trabalho, né, de embrulhar, de transportar. E de quando chegar na casa nova, eu vou arrumar nessa casa nova. Eu vou colocar lá no cantinho, né? O que é do quarto no quarto, as coisas no banheiro. E aí, gente, isso gasta energia, não gasta? Isso gasta energia. Não é algo que vai ser, essa energia vai ser algo temporário. Enquanto você vai pegar lá, entrar no seu sonho de fato, ter esse sonho presente na sua vida, tornar esse sonho real, morar lá nessa casa, você vai gastar uma energiazinha mudando de casa, mudando seus objetos dessa casa, fazendo toda seu desligamento da anterior para essa. Mas é por uma causa tão maravilhosa, tão fantástica, que vai trazer tantos benefícios para você, que vale a pena. Quando a gente pensa nos benefícios, vale muito a pena, porque vai ser algo muito maravilhoso, vai ser uma mudança muito boa para a família, para você, para sua família. E com o emagrecimento não é diferente, né? Com o emagrecimento, essa mesma linha de raciocínio. Você vai decidir, você vai se planejar, você vai priorizar esse momento, você vai jogar a sua energia, né? Não pode ser para um canto só, mas você vai direcionar ao máximo essa energia para ele, né? E você vai ter ajuda para que esse processo seja mais leve, assim como a casa. Se a gente pensar em ajudas, né? Em ter pessoas ali lhe ajudando para você encaixotar, para você tirar, para você arrumar,
é muito mais fácil do que você sozinha, né? Muito menos cansativo, é muito mais leve. Então, da mesma forma é o emagrecimento. A gente ter uma rede de apoio, né? A gente ter ajudas, ter auxílios, ajuda muito. E ter auxílio profissional ajuda mais ainda a você ter esse processo menos demorado, mais gratificante, mais leve, mais direcionado, né? Então, tudo que vai te trazer, que é para melhoria, vai trazer melhoria se você for até o final, se você se dedicar. Imagina que se você tem o sonho dessa casa e no meio do caminho você para. Imagina você começa a encaixotar as coisas, coloca na caixa e aí fica um monte de caixa ali e você não muda. O seu sonho não se realiza, ele não se torna realidade. Da mesma forma é o emagrecimento, né? Ele precisa ter começo, meio e fim, mas ele não pode ser largado no meio, ou no começo ou no meio. E aí, por que eu tô fazendo também essa analogia, tá, gente? Porque, na verdade, existem muitas analogias que eu quero trazer para vocês hoje. Que eu comecei falando de um emagrecimento, quando a gente começa a pensar em foco, o que é que esse foco, essa palavra traz na nossa mente, o que é que a gente fala, né? Quando a gente pensa nessa palavra e como a gente age. Essa é a questão. A gente age, muitas vezes, né, com esse foco, tomando cápsulas milagrosas, tá? Que podem inibir ali uma parte da absorção de gordura, ou que de repente não vão te deixar comer, vão te dar muita saciedade, vão evitar que você coma, que você fique utilizando a comida, né, como forma de se preencher. Mas não é sobre isso que eu tô falando hoje. Eu tô falando que não é sobre ingerir cápsulas, e sim sobre aprender sobre seus limites. Se eu tô ingerindo cápsula para diminuir a absorção de uma gordura que eu tô comendo, ou para inibir minha fome, eu teria que aprender mais sobre os meus limites, né? Não é sobre fechar, né? Isso aqui é muito comum a gente ver. Não é sobre fechar a boca e viver em uma bolha. Eu digo pros meus pacientes assim, eu não quero vocês sendo ET ou vivendo numa bolha, não. Eu quero vocês sendo pessoas normais da vida cotidiana e emagrecendo. Né? Então não é sobre fechar a boca e viver numa bolha, e sim sobre saber ter flexibilidade. Não é ser inflexível, e sim saber ter flexibilidade. Não é sobre morrer na academia, treinando 2 horas por dia, se eu tava treinando nada, e agora eu vou treinar 2 horas por dia, né? Eu tenho o conceito que eu já ouvi muita gente falando, né? Eu treino pra comer. Treino é pra comer, então eu vou me matar na academia 2 horas por dia, né? Colocar isso na rotina. Não é sobre isso, e sim sobre arranjar tempo pra você. Arranjar tempo pra você treinar. Arranjar tempo e ter constância nisso. É aquela história que a gente diz, o dia tem 24 horas pra todo mundo. E tem gente que consegue fazer muita coisa com esse dia, otimizar muito tempo, e tem gente que não consegue. Pegando pessoas da mesma situação, né? Porque tem pessoas, vamos supor, pessoas que tem uma rotina mais puxada, e comparando mesmo essas pessoas com rotina mais puxada, com mais carga, né? Onde ela possa ter, de repente, menos tempo pra ela, e a gente compara com outra pessoa e a outra pessoa consegue fazer e ela não. O que será que tem de diferente aí? Tá? Não é sobre despender sua energia só no trabalho. Ah, é porque eu trabalho muito. E de fato, você pode trabalhar muito o dia todo, chegar tarde em casa, mas é direcionar essa energia também pra você. Quando você tá trabalhando, você tá de uma certa forma usando sua energia pra você no trabalho, mas é sobre cuidar de você. Isso é ter foco também. Não é sobre sempre emagrecer com restrição severa. Ah, pra mim só funciona, né, de forma severa ou com cápsulas. E sim moldar esse caminho pra você e repeti-lo. Como assim moldar? Ser algo específico, direcionado pra você, para que o seu corpo não sofra, e moldá-lo.
E isso faz com que, na verdade, o seu foco, ele se estenda. Você consegue passar mais tempo focado quando é algo voltado para sua rotina, voltado para suas necessidades, com coisa que você gosta, né? Não é ter que viver sem limites, como se não houvesse amanhã, né? Curtindo, comendo o que tem, comendo todas as comidas do ambiente, e sim entrar em acordos por você e para você. Isso é ter foco. Não é sobre ter momentos para emagrecer. É agora que eu tô focada, que eu tô no foco, eu tô na dieta direitinho. E sim se comprometer. Se comprometer com o processo. Se comprometer com o seu sonho. Como eu falei, né? Fiz a analogia com a casa. É se comprometer. Não é sobre fazer só pelos outros. E sim fazer por você. Ter esforço para você. É você se priorizar. E deixar de priorizar mais os outros do que você. Isso é também ter foco. Não é sobre fazer de qualquer jeito. E sim ser estrategista, gente. É trabalhar e desenvolver habilidades que a gente precisa desenvolver de forma individual. Ter foco é a gente... estar inserido, na verdade, no foco, a gente desenvolver essas habilidades, seja uma organização, seja ter uma disciplina, né? Então, assim, quando a gente vai ver, tem muitas pessoas que têm dificuldade, muitas vezes até de colocar um plano alimentar ou de botar rotina na casa, uma casa que tem várias pessoas, de colocar uma rotina. E, por fim, não é sobre fazer para o carnaval, para o ano novo, para as férias. É sobre mudar. E não importa a época, é sobre mudar. Não é hoje eu estou focada, amanhã eu não vou estar mais, esse mês eu estou focada, no outro mês eu não vou estar mais. É algo que exige uma mudança muito maior. Todos esses pontos que eu falei aqui para vocês, eles estão inseridos no conceito foco. Porque foco é você dar atenção, né? Você priorizar alguma coisa, você direcionar ali sua atenção para uma coisa. Que na verdade essa coisa é você. É você que está sendo, o foco é em você. E as outras questões, elas vão estar inseridas nesse foco para você. Né? Seja o exercício, seja a alimentação, sejam as suas escolhas. Quando a gente coloca uma condição, um tempo, a gente não vai ter isso de forma duradoura. Então, isso vai estar por ali naquele momento. E vai se perder. A gente diz assim, emagrecer, de fato, não é algo simples. Né? Não adianta a gente, de uma certa forma, romantizar, né? O emagrecimento como se fosse só restringir, fazer exercício e tomar cápsula. Não é. Envolve muito mais coisa. Não é uma receita de bolo que é igual para todo mundo. Não é. Se fosse, né, a gente tomava as mesmas coisas e pronto, resolveria ali rapidinho. Mas não é assim que funciona. A gente tem que tirar essa ideia que se funcionou para o outro, vai funcionar pra gente. E como eu falei no começo, né, as redes sociais, eles dão muito essa aparência de que é assim. E na verdade, pessoal, a gente precisa ir de forma profunda, trabalhar as grandes dificuldades que cada um tem e trabalhar as habilidades, né? O desenvolvimento das habilidades de cada um. Eu costumo dizer assim, não adianta você ir ter um plano alimentar, mesmo que seja voltado para você, que quando você chegar em casa, você não sabe preparar. Você não sabe, você enjoa daquilo, né? Você teria que fazer algo diferente. Envolve o comer de uma forma saudável, mas que seja prazerosa. Envolve o conceito de envolver a família, envolver os amigos, envolver parentes, envolver saídas, né? Então, foco é algo muito maior do que algo momentâneo, do que uma palavra ou do que uma frase que eu tô focada. A gente diz assim,
Na verdade, focar em exercício e alimentação não é errado. Tá dentro do conceito de foco. Ah, Aline, então dizer que eu tô focada na alimentação e no exercício tá errado? Não, tá certíssimo, mas não é só isso. Focar é trabalhar o seu não, né? Conseguir dizer e desenvolver esse não. É aprender a ter limites. É aprender a desenvolver amizades, grupos de amigos, né? E estimular esse núcleo para que te favoreça também. Então tem muita coisa envolvida nessa questão do foco. Mas a pergunta que eu faço é assim, você tá preparado? Até coloquei ontem, né, nos stories isso. Será que você tá preparado para ser assertivo com você? Você tá decidido mesmo, tô decidida a investir em mim, do começo ao fim do processo, tô decidida. Inicialmente, pessoal, é muito importante a força de vontade. A força de vontade a gente não pode descartar. Mas quando a gente não desenvolve essas habilidades, não trabalha, não aprofunda, não faz esse passo a passo para que elas aconteçam ao longo do processo, dificilmente você vai ter essa força de vontade até o fim. Não vai ter. E aí você vai dizer, né? De forma consciente, você vai dizer, não, é porque eu não tenho força de vontade. Tem, mas ela acaba. Ter a gente tem, mas ela acaba. Ela não vai lhe sustentar. Uma pessoa que precisa perder 10, 15 quilos, ela não vai conseguir ficar no processo todo, que pode durar aí 1 ano, pode durar 1 ano e meio. Ela não vai ficar o processo todo só na força de vontade. A não ser que ela, na verdade, fique 1 ano, 1 ano e meio, força de vontade. Fórmulas milagrosas. Emagreço, aí largo. Aí ela volta depois de um tempo. Força de vontade. Quando eu tô falando aqui do foco ligado ao emagrecimento, é efetivo. É emagrecimento mesmo, que acontece e lhe deixa ali no seu objetivo. Né? Então são coisas diferentes. A ideia aqui é que a gente desenvolva essa questão do foco para trabalhar o seu emagrecimento do começo ao fim. E todas essas questões que eu pontuei são questões que estão relacionadas a ele. Ao foco, né? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta do que foi falado? Alguma dúvida? Algum depoimento? Alguma coisa que queira falar sobre esse assunto de foco relacionado ao emagrecimento? O Walter colocou que tem dificuldades em perder peso. Pronto, Walter, assim, a gente, na verdade, em relação a essa temática, né, do foco, é interessante avaliar vários pontos aí, né? Por que da sua dificuldade, quais foram as suas tentativas anteriores, né? Se você teve alguma tentativa, como é que foi? E avaliar direitinho as questões envolvidas nisso, né? As questões físicas, as questões emocionais, a sua relação com a comida, né? Como é que você tem feito o processo, o que está envolvido, então tem muita coisa a trabalhar. Em relação ao foco, o que eu posso te dizer é que, assim, trabalhando essas habilidades, né, que eu fui falando durante a live do que a gente precisa trabalhar em relação a limites, em relação a comprometimento, em relação a se priorizar, você vai ter um acompanhamento, né, de uma forma mais fiel, e de uma forma que, de fato, você consiga colocar em práticas atitudes que vão te levar ao teu objetivo final, né? Que vão levar a sua redução de peso, a sua redução de gordura, principalmente, né? Então, tem que avaliar direitinho para ver o que pode estar mais empecilhando esse teu processo, esse alcançar desse seu objetivo, né? Mas lembre disso, foco não é só falar a palavra foco, fazer exercício, trabalhar a alimentação ou se restringir. Envolve muito mais do que isso. Envolve limites, envolve se priorizar, né? Envolve dizer não, envolve flexibilidade, né? Envolve muita coisa aí que tá por trás dessa palavra, né?
E é como eu disse a vocês, esse e-book a gente lançou para pré-venda, né? Então vamos ainda trabalhar, né, a divulgação em cima dele, mas quem tiver, eu vi aí, Walter, que você foi o primeiro que colocou. Continue e poste o restante, certo? Que foi combinado. E aí a gente vai lançar, tá? Esse e-book para que vocês trabalhem isso de uma forma dentro da rotina de vocês e de uma forma que consigam aplicar também na rotina, certo? Alguém, gente, mais alguma dúvida? Eu quero agradecer a presença de vocês. Oi, Patrícia! Oi, Alberto! Quero agradecer a presença de vocês. Eu vou deixar salvo, tá? Ou salva essa live. Compartilhem com quem vocês acham que merecem, né, ser compartilhado, que merecem aprender, ter esse aprendizado, ter essa visão diferente do conceito de foco, tá? Então, muito obrigada pela participação e até a próxima.